Americana. Mas vamos lá, só dar um giro aqui. Polícia Federal espera concluir em agosto relatório com indiciamento de Bolsonaro e militares. E agora, principais notícias: Lula elogia Biden e defende parceria estratégica com os Estados Unidos. Lula é o presidente mais bem avaliado da América do Sul, aponta pesquisa. Investidor denuncia maracutaia de Tarcísio na venda da Sabesp com um presente de 3 bilhões ao mercado. Legado de Biden é incomparável, diz Kamala Harris. Fiquei assustado com a declaração do Maduro dizendo que se perder as eleições vai ter um banho de sangue, diz Lula. E na economia, o governo trava 15 bi de ministérios para levar resultado fiscal de 2024 ao limite da banda de tolerância. E o Lula diz que o governo fará bloqueio orçamentário sempre que precisar, né? Uma conversa direcionada para o mercado. Importantíssima essa conversa, porque senão o mercado começa a especular novamente e o bicho pega. Então vou lá, prometo falar pouco sobre as eleições nos Estados Unidos. Lula elogia Biden e defende parceria estratégica com os Estados Unidos. Seja um candidato democrata, seja o Biden, seja o Trump, a nossa relação vai ser uma relação civilizada entre dois países importantes, disse Lula. Tá de parabéns o presidente Lula. Não vou comentar demais que o povo tá praticamente sem paciência para tanta conversa a respeito das eleições dos Estados Unidos. Mas agora eu queria dizer que não se trata de eleições dos Estados Unidos, se trata do posicionamento do presidente Lula, deixando bem claro que, indiferente do resultado, o Brasil continua parceiro dos Estados Unidos. Isso é muito importante, principalmente porque quanto mais a gente conseguir diluir a ideia de que a esquerda no Brasil tem que apoiar o time do Biden, que agora é a Kamala, e a direita tem que apoiar o Trump, menor a possibilidade da direita usar uma vitória, uma eventual vitória do Trump para jogar em cima da gente. Então tá aqui, Lula se pronuncia sobre desistência de Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente brasileiro usou tom ameno para falar da decisão do colega estadunidense. Lula ainda sinalizou que não mudará, entre aspas, parceria estratégica entre os dois países, independente de quem seja eleito na Casa Branca. Então, esse é, sem dúvidas, o posicionamento mais correto. Então, o Lula está na direção muito boa, indiferente do que acontecer nos Estados Unidos, o Brasil continua parceiro. Kamala Harris tem pressa e precisa de campanha sem erros. Quando disputou a nomeação do Partido Democrata há 5 anos, a hoje vice-presidenta não foi bem. Agora tem à sua disposição outra estrutura e um cenário bem distinto. Eu vou aprofundar mais tarde, porque o pessoal aqui está muito sem paciência para essa questão da eleição dos Estados Unidos. Tá aqui, democratas arrecadam 280 milhões e bate recorde após desistência de Biden. Vou aprofundar mais tarde, tá, gente? Às 10 horas da noite, na análise do estupro. Agora eu vou passar para outras notícias, mas só trazendo, antecipando para vocês. A Kamala, ela, por ser mulher, ela enfrenta algumas dificuldades nos Estados Unidos, que é um país que nunca elegeu uma mulher presidenta nos Estados Unidos. Então podemos dizer que agora a Kamala, ela está numa situação, e eu explico para vocês de uma forma mais aprofundada depois. Ela está numa situação que ela está nas mãos do machismo estrutural dos Estados Unidos, que vem sendo combatido inclusive pela indústria cinematográfica americana. E, obviamente, isso pode ser um complicador, pode acontecer uma realidade na qual a Kamala tem a maioria dos votos populares, mas não tem a maioria dos delegados, que é o que no final das contas define quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. Então, o machismo estrutural precisa ser levado a sério, porque os estadunidenses agora, não bastam os estadunidenses elegerem os delegados que estariam contra o Trump, porque para estar do lado da Kamala Harris tem que estar contra o Trump. Nesse momento, é importante que exista também a questão dos delegados não serem machistas. Isso a gente aprofunda depois. Deixa eu agora agradecer aqui. Léo, Lula não está dando um tiro no pé endossando Biden. Sabemos que Trump já está eleito. Estamos não, Fê. A possibilidade do Trump ser eleito é uma possibilidade concreta, assim como dele ser derrotado também há possibilidade. Mas o Lula, ele está se posicionando de uma forma legal. Aquele posicionamento de que, indiferente do resultado,
ele vai, né, o Brasil continua fazendo parceria estratégica com os Estados Unidos. Eu vou só sair e voltar para a gente ver se eu consigo aqui resolver o problema do delay do áudio. Voltei, tomara que tenha resolvido a questão do delay do áudio. Olá, um abraço de São Leopoldo. Quem estiver curtindo a live de hoje, manda um pix, pix@estopa.com.br. Léo, um abraço para Luísa, muito obrigado. Ana Neves de Souza, deve ser parente da Alana. E aqui o Elson Gonçalves, sim, é o Elson Gonçalves do Baby Beef. Lula vai eleger Boulos em São Paulo. E aqui vou trazer para vocês essa questão que o Baby Beef trouxe nas vozes da esquerda, tá, gente? Tá aqui na fórum. Cheirinho de vitória, ditos entre aspas, campanha de Boulos começa enérgica e com demonstração de união. Boulos, Marta, a esplanada dos ministérios e os movimentos sociais. Como foi a convenção do lançamento da campanha que é a prioridade de Lula em 2024? Gente, eu vou aprofundar mais tarde também. Tivemos esse lançamento que está sendo divulgado pela direita como um grande fracasso, mas há uma informação muito importante que eu tenho que trazer para vocês, é que apesar de que o Boulos esteja em segundo lugar nas pesquisas, o Boulos tem uma dificuldade muito grande, ele pode chegar no segundo turno, mas para ele conseguir realmente, para o Boulos conseguir vencer essas eleições, o Boulos precisa modificar o discurso, tá? Nova aposta, Léo. O Elson Gonçalves, não vou apostar no Boulos. Estou saindo daqui agora para uma reunião. E não fala de mim. O Elson Gonçalves do Baby Beef está deixando aqui muito claro que não pode falar dele durante esse período. Provavelmente ele deve estar querendo se recuperar em cima de mim com essa questão da aposta, e eu não vou apostar no Boulos, porque muita coisa que eu disse a respeito da campanha do Boulos na campanha passada, principalmente a adequação do discurso ao povo de São Paulo, realmente não está da forma como eu confio que deva ser. Então, eu não aposto na campanha do Boulos, não. Se for para aprofundar, vamos aprofundar mais tarde. Mas, de qualquer forma, eu tenho lá os meus medos a respeito disso. Uma notícia completamente fora da curva para aqueles que realmente acreditam que não há possibilidade de resolver os nossos problemas. Eu trago para vocês porque o DCM fez questão de trazer aquela que pode ser a solução para os nossos problemas. Asteroide maior que a Torre Eiffel se aproxima da Terra. Entenda o fenômeno. De qualquer forma, é bom dizer que o tão implorado meteoro pode está em direção à Terra. Pode ser que aconteça uma passagem muito próxima e pode ser também que os Estados Unidos enviem o Trump para explodir dentro do meteoro, como fizeram naquele filme Armagedon. De qualquer forma, há aí uma esperança para que tudo se solucione. Tá com delay no áudio. O delay no áudio eu não sei como resolver, gente. Eu vou tentar, deixa eu pedir quem puder ajudar o trabalho daqui, Pix 31997692494. Pode ser um problema do YouTube. Eu vou fazer uma tentativa. Não, eu vou fazer uma tentativa de resolver o delay. Eu não sei como eu posso fazer para resolver. Deixa eu rodar um pouquinho aqui da abertura e voltar e vocês me falam se resolveu. Dá um toque aí agora se o delay resolveu, porque eu não sei realmente como fazer. Imagino que a solução deva ser parar a transmissão e iniciar a transmissão novamente, o que não deve ser muito interessante. Olha, nós continuamos com a situação de sangramento do Bolsonaro, e esse sangramento ele está indo numa direção muito interessante. Já existem demonstrações, pesquisas que mostram o Bolsonaro deixando de existir. De qualquer forma, é muito importante dizer que as pesquisas para a Prefeitura de São Paulo não indicam necessariamente um Bolsonaro vencendo a esquerda, mas sim uma realidade na qual o atual está disputando com o Boulos, que, diga-se de passagem, não acertou o discurso para São Paulo. 100%, quer dizer, 11% hétero diz: Boulos vai invadir sua casa, Léo. Acho que não. Tem até uma música, né?
nós vamos invadir sua praia, não é sua casa, é sua praia. O Eduardo Bolsonaro queria invadir sua praia. O Boulos não vai invadir a minha casa. Eu estou na faixa econômica das pessoas que podem se aproveitar de uma invasão, não, mas uma tomada de um imóvel que não está sendo utilizado por ninguém para que as pessoas possam morar nesse imóvel. Então, como eu não sou detentor de muito patrimônio, 100% hétero, eu não sou sequer pobre de direita, eu sou um cara que está abaixo da condição de pobre de direita, eu posso me beneficiar dos programas sociais se o Boulos realmente aplicar tudo aquilo que ele promete. Então, eu posso ter condições de parcelar uma casa por um programa social do Boulos, no lugar do Boulos invadir minha casa. Vinícius Akmacila, o Boulos é uma liderança exponente apenas na pequena burguesia. O povão de verdade não suporta ele. Vinícius Akmacila. E olha, Vinícius, apesar dos números do Boulos, dá para notar que realmente ele vem crescendo no povão, mas tem esse detalhe sim. Ele está tentando realmente melhorar a sua ligação com a base da pirâmide, mas ele ainda continua com um discurso que é muito compatível com o Brasil, mas pouco compatível com São Paulo, aquela situação que a gente vem falando aqui há muito tempo, tá? Aquela situação de um Boulos que se comunica com o povo de São Paulo de uma forma que o povo de São Paulo não quer escutar, né? Principalmente se referindo ao povo de São Paulo como um povo pobre. Existe uma pesquisa do Datafolha que os trabalhadores com renda inferior a 2 salários mínimos têm maior intenção de voto no Nunes. Então tá aí, ó, Vinícius Akmacila. Importante, Vinícius, eu vou te falar que é até engraçado, porque sobre a questão do Boulos, tá, gente? Eu participei na eleição passada, nós fizemos um livro, Comunicação Política, e esse livro foi exatamente para falar um pouquinho sobre essa questão dos referentes sem objeto. Referente sem objeto é quando você fala uma coisa que acaba não servindo para se identificar com ninguém. E o referente sem objeto na política de uma cidade grande igual São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, é a cidade onde as pessoas vão para se tornarem ricas, o referente sem objeto é pobre. Não adianta dentro de São Paulo o camarada continuar referindo ao povo como pobre, falando que vai governar para o pobre. Essa conversa é uma conversa que não funciona, principalmente entre as pessoas que saem do Brasil inteiro para irem para São Paulo, para trabalharem, para deixarem de ser pobres. Então o cara está lutando para deixar de ser pobre. E o candidato a prefeito está falando que vai governar para os pobres. Então é uma coisa bem complicada, porque olha só, se o discurso dentro de São Paulo não for voltado a um povo que quer crescer, admitindo esse povo como um povo trabalhador, tudo bem, mas sem falar necessariamente pobre, vai ser difícil. Agora vamos dar sequência aqui nos comentários, bem interessantes. Carlos Eduardo diz: quem invadiu a casa do meu primo foi o banco. Atrasou uma parcela para ver. O Lula, Haddad, Boulos e o PT entregaram as casas do Minha Casa Minha Vida. Lula 2026, né? Então, 100% hétero. Marçal fala a língua do povo de São Paulo. Ele fala de prosperidade. Boulos é comunista, fala de pobreza, miséria o tempo todo. Olha, com todo respeito aos progressistas que estão aqui, ele acabou de virar 12% hétero. Ganhou mais 1%zinho. Porque ele falou uma coisa que é triste, mas é real. É exatamente aquilo que eu gostaria de dizer, mas eu fico sem jeito para não ser cancelado. Enquanto na direita, entre os evangélicos, nós temos pessoas que realmente entenderam aquilo que o povo de São Paulo quer ouvir, né? O povo de São Paulo não quer escutar essa conversa de que, você é pobre. Não, o povo de São Paulo não quer saber disso não. O povo de São Paulo realmente acha que é rico e quer um papo voltado à prosperidade. Infelizmente, o Boulos continua vivendo a velha escola, falando sobre pobreza. E aí a coisa fica bem difícil. Realmente, gente, hoje nós estamos com a quantidade menor de notícias internas e o mundo inteiro está falando sobre a eleição dos Estados Unidos. Eu vou trazer para vocês uma curiosidade que muitas pessoas mandaram para mim. Mas antes, deixa eu pedir um Pix aqui, porque não entrou nenhum Pix hoje e o bicho está pegando para o nosso lado. Está aqui 31997692494.
e pix@estopa.com.br. Deixem aquele boa tarde que é muito importante também para aumentar o alcance e, além de deixar o boa tarde, curta a transmissão. Isso faz uma diferença muito grande. Então agora, com perdão daqueles que pediram para falar pouco sobre a eleição dos Estados Unidos, eu vou trazer para vocês aqui essa notícia aqui, tá na Carta Capital, porque muitas pessoas perguntaram para mim, né, se o fato do Obama ser muito conhecido e tal, se não seria melhor para evitar o Trump, colocar logo o Obama. Porque o Barack Obama não é cogitado para voltar à Casa Branca após desistência de Biden. Retorno do primeiro presidente negro dos Estados Unidos ao cargo esbarra nas regras constitucionais do país. Obama, no entanto, não deverá ser apenas uma figura decorativa na definição da chapa do Partido Democrata. Então, apesar de que o Obama pode participar, ele não pode se candidatar a presidência da República, porque ele já foi presidente por 2 mandatos. Nos Estados Unidos, para quem perguntou isso, tá, gente? Nos Estados Unidos, a coisa é um pouquinho diferente. Não dá para o mesmo cara ser presidente 3 vezes, por exemplo, como o Lula está sendo presidente 3 vezes aqui no Brasil. Deixa eu agradecer Ana Gomes, muito obrigado, Ana, por mandar aqui um super sticker. E as pessoas que estão comentando aqui, olha só, sobre a eleição do Boulos, né? Deixa eu trazer para vocês aqui. Boulos chamou ex-comandante da Rota para ser conselheiro de segurança. Bom, o Boulos é muito estratégico, mas ele precisa ampliar um pouquinho a questão desse carisma. Verifiquei agora que o YouTube retirou minha inscrição. Avise seus espectadores para verificarem também. Então, pessoal que está assistindo aí, verifiquem se vocês continuam inscritos no canal, porque o YouTube está retirando as pessoas do canal. Canais progressistas passam por isso, tá? Boa tarde, Léo. Esses bloqueios que o Haddad irá anunciar hoje. Então, são bloqueios porque para quem quiser entender, tá, gente, essa questão do que está acontecendo na política econômica brasileira, vou explicar para vocês, porque o que acontece é o seguinte: nós temos regras fiscais e o presidente da República que não atender às regras fiscais, ele pode sofrer um impeachment, e o impeachment constitucional, tá, gente? Não é aquela coisa de golpe. Então o presidente da República, o governo Lula, ele precisa cumprir as regras fiscais. Se ele não cumprir as regras fiscais, aí dá para sofrer impeachment constitucional, né? Golpe não. Então o que acontece? Grande problema que aconteceu no Brasil. Antigamente nós tínhamos um sistema presidencialista. O povo escolhia o presidente da República governaria o Brasil. Hoje nós temos um sistema que não é mais presidencialista e também não é parlamentarista. É um sistema mixto. É um sistema de semipresidencialismo com o mercadismo. É uma coisa que talvez a gente não tenha em outros lugares do mundo. Nós temos agora parte do Brasil sendo governado pelo mercado, política monetária, política do Banco Central, parte do Brasil sendo governado pelos deputados e senadores, com uma quantidade muito grande de dinheiro indo para deputados e senadores executarem. Então antes a gente tinha aquela ideia de que quem executa é o poder executivo. Agora não. Agora nós temos uma bagunça que começou exatamente por causa do Temer e Bolsonaro. O Brasil deixou de ser presidencialista e o Brasil passou a ser um regime completamente alienígena, completamente diferente. Parte da execução, parte do trabalho que seria do presidente da República agora está sendo realizada por deputados e senadores por causa da questão dos aumentos assim, absurdos das emendas parlamentares. Nós temos também uma situação muito bizarra, que é o Banco Central Independente, que deu para o mercado o poder de controle da política monetária. Então nós não temos mais um presidente da República. Nós temos 3 papéis, né, 3 funções que estão exercendo a função de presidente da República. Uma é o próprio Congresso Nacional, que está executando através das emendas parlamentares. Então os deputados deixaram de ser deputados, senadores deixaram de ser só senadores para serem pequenos presidentes, porque eles têm poder de executar em determinadas áreas, né, nas áreas eleitorais deles e tal, com uma verba considerável para isso.
Além dessa questão do papel da presidência da República estar dividido também entre os deputados e senadores, nós temos um papel importantíssimo. A gente poderia dizer que a metade da presidência da República está nas mãos do mercado por causa do Bolsonaro, a questão do Banco Central independente. Essa mudança constitucional que acabou com o presidencialismo e nos levou para esse modelo, que eu nem sei qual eu diria que seria a melhor forma de conceituar esse modelo, né? Se seria... não seria democracia, porque o poder deixou de vir do povo, o poder passou a vir somente... Talvez seria a República Oligárquica do Brasil, né? República Oligárquica do Brasil, não é mais... dizer não, República não seria mais República, seria Oligarquia Federativa do Brasil. Essa Oligarquia Federativa do Brasil, que é esse modelo agora, que não é mais que o poder emana do povo, o poder emana de setores, como por exemplo, o setor do mercado controla o Banco Central, o setor das oligarquias políticas controlam as emendas parlamentares. O presidente da República não tem o poder de antes. O presidente não pode mais simplesmente decidir que vai fazer, vai ultrapassar o teto de gastos e a partir daí resolve depois. Hoje o presidente da República, ele tem um limite para ele trabalhar. E esse limite, que obviamente já existia, lei orçamentária e tal, mas esse limite agora do teto de gastos, que foi colocado pelo mercado exatamente para atrapalhar a possibilidade de liberdade do presidente, esse limite, se ultrapassado, ele pode gerar até um impeachment. Então, quando que o presidente fala que vai fazer um corte no orçamento, um bloqueio, a gente tem que considerar que, apesar de que os programas sociais sejam prioridade no governo Lula, nós tivemos uma catástrofe no Rio Grande do Sul, uma quantidade muito grande de dinheiro deixou de entrar e uma quantidade muito grande de dinheiro também precisou ser gasta no Rio Grande do Sul. Então, lógico, as coisas saíram dos trilhos, nós tivemos ainda a sabotagem do Campos Neto. Então, esses bloqueios orçamentários, tirar uma verba dos ministérios, isso é uma coisa que não precisava antes. Então, quando as pessoas olham e pensam... o Lula tá virando liberal. Não é questão do Lula virar liberal, é questão de que as novas regras são essas. Essas regras foram colocadas pelo Bolsonaro, pela Câmara dos Deputados e pelo Bolsonaro, né? Câmara, Senado e Bolsonaro, durante o governo liberal no Brasil. E agora, o que dá para fazer nesse momento? O que a gente pode fazer é gritar para que essas regras sejam remodificadas, derrubadas. O que é bem difícil, porque a gente tem um Congresso que gosta dessas regras. Então não dá para olhar e falar que é o Haddad, né? A Maiara Sberski, que gosta muito de falar que, né, botar a culpa no Haddad e falar, é o Haddad, e pronto. Né? Não é simplesmente apontar e falar que é o Haddad, são as regras. O presidente Lula e o Haddad estão nessa brincadeira, né, seguindo regras. Queria agradecer aqui a Marta e ao José que mandaram Pix. Queria pedir quem puder ajudar com o Pix, está aqui 31 99769 2494, muito importante a participação de vocês. Então, quando o Lula, né, só para esclarecer, quando o Lula fala que vai bloquear parte do orçamento, ele não está falando que vai bloquear parte do orçamento porque ele é maldoso, é porque ele tem que cumprir essas regras, né? São regras que só são negociáveis com o Congresso, mas o Congresso não quer flexibilizar essas regras. Então, de uma forma muito simples, é o que sobrou para nós, depois do estrago promovido pelo governo Bolsonaro. Esse é o modelo que sobrou para a gente. Não é mais República Federativa do Brasil, não seria uma oligarquia federativa do Brasil. Nessa oligarquia, a gente só perde. Deixa eu trazer aqui, a Lana separou umas notícias e vamos nessa aqui agora. Brasil 247. Deixa eu colocar na ordem certinha aqui, porque ficou meio perdido. Polícia Federal espera concluir em agosto o relatório com indiciamento de Bolsonaro e militares. Lembrando, Bolsonaro já foi indiciado em vários relatórios e nós estamos falando, claro, daquele relatório que todo mundo está esperando, que é o relatório que envolve militares. Claro que o envolvimento dos militares agora já é possível, o relatório já é possível, porque essas pessoas perderam os laços de influência. Então, desde o início do governo Lula, esses militares já estão sendo investigados, mas a estrutura de controle que esses militares dependiam para chantagear até mesmo o STF, ela foi desmontada. Aos poucos,
Os chefes dos setores foram substituídos e agora os militares bolsonaristas não conseguem mais exercer nenhum tipo de controle, não conseguem mais ameaçar que vão dar golpe, né? Foi todo o esquema bolsonarista dentro das Forças Armadas foi desmontado. A investigação sugere que cada investigação envolvendo o ex-mandatário faz parte de uma trama maior, culminando em uma tentativa de golpe de Estado. Agora, a investigação vai aos poucos chegando para aquilo que a gente esperava, né? Nós temos já a certeza de que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, mas essa tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro precisa ser juridicamente desenhada para que ele e os militares sejam condenados. Lembrando que o Bolsonaro vai ser condenado, mas esse Bolsonaro condenado não é suficiente. A gente também está querendo que, além do Bolsonaro, os militares envolvidos sejam condenados. A gente tem muito aquele medo de que os militares vão ser protegidos. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando e deixa eu pedir quem puder ajudar com o Pix, aqui 31997692494, André Luiz Afonso, Rosa Figueiredo diz, faz um corte sobre a explicação sobre o que é o novo governo. Obrigado, Rosa Figueiredo, vamos fazer. Nonato Nojosa, Estopa, tu viu a última do Ciro Gomes no Ceará? Bomba, sim. Essa última do Ciro Gomes, ela só se conecta ao modelo Ciro Gomes Vingador, que nasceu quando o Ciro Gomes ficou com raiva mortal do Lula e do PT. Ele vai usar todas as oportunidades, sim, para se aproximar da direita, porque uma coisa o Ciro Gomes percebeu, ninguém disputa os votos do Lula na esquerda, dentro da esquerda os votos são do Lula. O Ciro Gomes, como bom estrategista, ele percebeu que é mais fácil ele se tornar o anti-Lula e conseguir os votos dos bolsonaristas do que tentar disputar os votos de Lula dentro da esquerda. Isso ele não vai conseguir. Muitos negacionistas do clima estragaram a natureza em proveito próprio. Agora toda a população do país tem que pagar. Doraci Stefanes. Doraci, os negacionistas do clima são os gados, como os bolsonaristas, que realmente não acreditam na função do homem, na alteração do clima. Já os ruralistas, essas pessoas que estão estragando tudo, eles destroem sabendo da verdade. Então, quando essas pessoas destroem o clima, eles sabem que estão destruindo, mas estão juntando aquilo em dinheiro. E com o tempo a gente vai ter as pessoas mais humildes sendo prejudicadas por isso. Algumas ilhas vão sumir, regiões litorâneas vão sumir, mas o dinheiro que essas pessoas acumularam, todo o dinheiro acumulado vai servir para eles comprarem outras coisas. Eles não estão preocupados em destruir a capacidade de vida do ser humano na Terra, porque isso vai demorar muito. A gente vai chegar num ponto em que pouquíssimos habitantes da Terra vão continuar vivendo em condições climáticas tecnológicas, como condicionamento de ar, condicionamento de oxigênio, né, do condicionamento de ar em termos de temperatura, oxigênio, tudo isso. Isso é o futuro bem próximo se a gente não resolver os problemas. Mas os ricos não estão preocupados porque eles terão condições de pagar por isso. Hoje nós temos queimadas ao redor de todo o Brasil. Em algumas regiões as pessoas desenvolvem problemas respiratórios. Então já está vendo equipamento para filtrar o ar que entra dentro de casa. Tudo para quem pode pagar. As pessoas que não podem pagar, elas vão aos poucos sendo destruídas por essa situação. Mas quem destrói mesmo, o gado, o imbecil, o bolsonarista, que é naturalmente imbecil, ele é o negacionista do clima que vai morrer por causa da questão climática. Agora, os que estão destruindo mesmo, os ruralistas, os exploradores, esses aí vão ficando cada vez mais ricos e o gado deles vai morrer. Muito obrigado, Elias, que mandou um Pix. Quem puder ajudar com o Pix, tá aqui 31 997692494 e pix@estopa.com.br. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu peço compartilhamento, peço para também você ajudar, convidando pessoas, dando aquele like na live, deixando boa tarde, que é muito importante para a gente aumentar o alcance. Vamos dando sequência aqui. Investigação sugere que essa aqui é a parte do Bolsonaro que eu trouxe para vocês. Vamos dar sequência aqui. Bolsonaro se reuniu ao menos 6 vezes com informantes do caso das rachadinhas de Flávio. Então tá aí, gente, olha, o caso Bolsonaro, o caso da BIM Paralela, ele explora vários crimes cometidos pela BIM Paralela. Digamos que o crime que vai prender o Bolsonaro é
a BIM paralela espionando os ministros do STF. Isso garante a prisão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro utilizou a BIM paralela para espionar quem vai julgá-lo. Então, Bolsonaro está tecnicamente condenado no caso da BIM paralela. Mas por que se fala tanto no caso das rachadinhas do Flávio? Porque as rachadinhas do Flávio, elas possuem essa capacidade de fazer o bolsonarista passar uma vergonha muito grande para destruir a reputação do Bolsonaro. O aniquilar da reputação do Bolsonaro com seu próprio público é aquilo que garante que o STF pode prender sem ter problema de choradeira. Então, o caso Flávio Bolsonaro vai ser o mais explorado pela Polícia Federal, pelo STF, pela PGR e, obviamente, pela imprensa. O caso Flávio Bolsonaro, a BIM paralela, a blindagem do Flávio Bolsonaro por causa das rachadinhas, ela enterra de vez a possibilidade do Bolsonaro continuar na política. Esse Bolsonaro, que agora é conhecido como o cara que utilizou a estrutura do Estado para proteger o filho dele de investigações, ele também julgou o filho dele na situação de corrupto, porque se ele não fosse culpado, não era preciso utilizar a estrutura para protegê-lo. Então, o Bolsonaro não apenas recebeu aí, o Bolsonaro não apenas deu um atestado de culpado para o Flávio Bolsonaro, como ele assinou embaixo daquilo que tudo que ele dizia combater, que é usar o Estado, usar a Polícia Federal, usar a BIM para proteger o filho ladrão. Situação muito boa para a gente ver cair a reputação do Bolsonaro. No entanto, gente, o Bolsonaro ele já está prometendo para o Trump que vai à cerimônia de posse do Trump nos Estados Unidos. Uma coisa que é bem bizarra, né? Nós temos dois pontos aí para serem discutidos. Será que o Trump realmente já está eleito nos Estados Unidos? É claro que os Estados Unidos têm uma tradição de eleger homens para a presidência da República. Se no Brasil nós temos misoginia e racismo, eu digo para vocês que nos Estados Unidos nós temos muito mais, porque lá misoginia e racismo é uma questão cultural. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma indústria cinematográfica, uma indústria cultural que está combatendo isso há muito tempo. Então, o Trump ainda não está eleito. O Trump tem possibilidade de ser eleito? Tem, mas ele não está eleito. E outro ponto importantíssimo, Bolsonaro não tem permissão para deixar o Brasil. A retirada da permissão do Bolsonaro deixar o Brasil, ela foi acompanhada do recolhimento do passaporte. Então, quando o Bolsonaro diz que vai visitar o Trump no momento da posse, a gente tem um pronunciamento estranho, mas ele é bem lógico, é um Bolsonaro que está tentando manter sua viabilidade. O Bolsonaro, que já está no Brasil na porta da cadeia, ele quer manter o público batendo palmas para ele quer manter esse engajamento, ele quer manter essa esperança de que ele será, sim, o presidente da República, que ele poderá ser candidato, que algum milagre vai acontecer. Com esse movimento, com essas aglomerações, essas armações de aglomerações nas ruas, o Bolsonaro acredita que ele vai adiar a própria prisão. Mas isso não funciona, pelo menos no Brasil. Nós temos uma situação na qual em 2023, início de 2023, existia toda uma estrutura ao redor do Bolsonaro. Estrutura financeira, daqueles empresários que recebiam a Bolsa Empresário, empresários que estavam gostando do modelo de permissão de escravidão no Brasil, né, que o Bolsonaro trouxe de uma forma muito clara essa questão aí da permissão da escravidão. Mas um outro ponto que precisa ser considerado é que essa estrutura foi desmontada. Nós não temos mais o engajamento de pessoas dispostas a fazer vandalismo porque aprenderam que o Xandão manda aprender. Nós não temos mais também aquela estrutura de militares apoiando o bolsonarismo, apoiando os movimentos ao redor dos quartéis, porque os quartéis agora não são mais gerenciados por bolsonaristas. Toda a estrutura foi substituída ao redor, né, ao longo desses tempos. E a estrutura financeira está amedrontada. Então, nessa situação, nós podemos dizer que o Bolsonaro está prometendo uma coisa que dificilmente ele vai ter condições de fazer. A Edna Porto falou que mandou um pix aqui. Eu queria pedir desculpas mais uma vez, pessoal, pela questão do áudio atrasado. Sim, eu tô com problema no áudio, né? Tá um problema assim de sincronismo. Eu vou tentar resolver, vou tentar abrir aqui para resolver. E peço para vocês só aquele tempinho
que eu tento aqui resolver e vamos nessa. Esse Bolsonaro que se reuniu 6 vezes com informantes, no caso da rachadinha, coronel da reserva Carlos Alberto Pereira Leonel, é irmão de um auditor da Receita Federal do Rio de Janeiro. Ele estava tentando ali impedir que as situações fossem divulgadas, né? A situação do Flávio fosse investigada e caísse aí no público e principalmente na questão das investigações. Ele conseguiu evitar as investigações contra o Flávio? Conseguiu. Ele não conseguiu absolver o Flávio. Como ele conseguiu só evitar, há uma possibilidade concreta de que as investigações voltem. Então, essa é a realidade e é essa a realidade que a gente precisa levar em conta. Eu estou tentando ver aqui a situação da possibilidade de resolver essa questão da transmissão, porque eu queria ver a possibilidade de parar a transmissão e começar de novo, ativar a interrupção automática. Eu não consigo mexer mais. Então, gente, vai ficar para amanhã a questão do sincronismo do áudio, tá? Vou tentar descobrir, vou trocar o codec, pode ser um problema no YouTube também. Então, vou tentar descobrir o que pode estar acontecendo, mas não vai ser para hoje, vai ser para amanhã mesmo. Por hoje eu peço desculpas pelo problema. A BIM Paralela levantou ficha corrida de agentes do IBAMA que estavam dando trabalho ao governo. Então a BIM Paralela que estava usando uma estrutura para chantagear os agentes do IBAMA. Método bem parecido com o método de Israel, né? O relatório da Polícia Federal sugere que os agentes estavam sendo monitorados porque estavam combatendo crimes ambientais, o que incomodava a gestão Bolsonaro. Então, quando a gente olha hoje todo esse estrago ambiental que estamos vivendo, a gente consegue conectar muito ao governo Bolsonaro, e os bolsonaristas eles costumam comparar os incêndios de hoje com os incêndios de ontem, mas eles não levam em conta o fato de que, durante o governo Bolsonaro, nós tínhamos toda a estrutura do Estado trabalhando contra as fiscalizações. E é preciso concordar que muitas coisas erradas não acontecem por causa da fiscalização. Se o governo tira a fiscalização, dificulta a fiscalização, automaticamente o governo está pedindo às pessoas para que cometam crimes. Essa é a realidade. Deixa eu ver aqui os comentários. Boa tarde, Léo. O áudio não bate com a imagem. Muito obrigado, tá? Faz 1 ano e 7 meses que estão falando em prender Bolsonaro, mas até agora nada. Gilmar da Rosa. Aqui não, Gilmar. Tem canais de esquerda que estão falando em prender o Bolsonaro desde 2018, quando ele foi eleito. Mas nesse canal não. Nesse canal eu falo com as pessoas sobre as dificuldades, sobre a questão estratégica, sobre a importância de não botar o Bolsonaro na cadeia para a coisa ser politizada. Estopa, sou sócio de um canal seu, não vale para os dois? Carlos Eduardo Lessa. Obrigado, Carlos Eduardo Lessa. Carlos Eduardo Lessa, eu agradeço, mas é porque no YouTube, cada canal é um canal diferente. Faz a... você já é assinante do canal 2. Esse aqui é um outro canal. Até para o pessoal entender por que é 2 canais transmitindo, gente. Durante a eleição, né, que o Lula foi eleito, o YouTube simplesmente bloqueou meu canal principal. E aí eu cheguei à conclusão que é muito importante ter os 2 canais trabalhando, porque quando o YouTube, né, recebe algum dinheiro lá para bloquear a gente, ou talvez seja até um mecanismo de ataque dos bolsonaristas, quando isso acontece, a gente acaba ficando na mão e sem condições de transmitir. Eu fiz um 2º canal por isso. Léo, mandei um Pix, não chegou? Edna Porto. Cadê a Alana? Dá uma olhada se o Pix da Edna Porto chegou. A Alana tá na correria lá em cima, porque nós estamos arrumando as coisas ainda. E ela, mas muito obrigado, Edna Porto, de qualquer maneira. Imagino que deve ter chegado, mas a Alana tá na correria. Hoje o bicho tá pegando pro nosso lado aqui. E aí eu imagino que é por isso que ela não falou ainda. TV Petralha, da Poxa, só fala do mito. Olha, mito. A gente tem mito da mula sem cabeça, do Saci Pererê, tem tudo isso é mito. E aí tem o mito do cachorro vira-lata do Trump. O mito do cachorro vira-lata do Trump é um mito que nunca foi bom para o Brasil, que conta a história da época em que o povo brasileiro colocou na presidência da República. Vocês lembram que o imperador de Roma colocou o cavalo dele como senador. Aí nós tivemos aqui no Brasil uma grande ideia de uma parte da população brasileira. Vamos colocar um cachorro vira-lata, mas não caramelo. Vamos colocar um cachorro vira-lata de má qualidade
para ser o vira-lata do Trump aqui no Brasil. Aí colocaram um tal de Bolsonaro na presidência. A Edna Porto só chegou do José. Então, muito obrigado, José. E aí, essa situação aí do cachorro vira-lata do Trump virou um mito aqui no Brasil. Então, todas as vezes que falam o mito, eles estão falando do mito de um povo que, seguindo a loucura do imperador de Roma, que colocou o cavalo como senador, o povo aqui colocou um cachorro vira-lata como presidente do Brasil. E ele ficou por 4 anos realmente achando que era dos Estados Unidos e que era o cachorrinho de estimação do Trump, mas o máximo que o cachorro vira-lata conseguiu foi dormir na casinha construída no quintal, né, que o Brasil é quintal dos Estados Unidos. Então temos esse mito aí. Zé do Taxão, taxando na chuva. I'm toxin in the rain. Dá certo, Zé do Taxão. Olha só. I'm toxin in the rain. Eu particularmente, eu diria, Zé do Taxão, que a melhor forma do Haddad lidar com essa campanha dos burgueses contra o Haddad fazendo uso do gado seria zoando. Mas eu não sei o que está rolando, né, que o Haddad não zoou ainda. Aqui não existe justiça, existe ministros que navegam conforme a onda americana. Gilmar da Roça. Os ministros brasileiros, eles não estão navegando conforme a onda americana, não. Eles estão navegando conforme os interesses deles, tá? Agora, por exemplo, botar Bolsonaro na cadeia é um interesse concreto dos ministros do STF no Brasil. 2 anos que o Mula está no governo e ainda está falando do mito, Zé do Taxão. Olha, Zé do Taxão, apesar de que o presidente Lula está no governo há 2 anos, o estrago causado pelo governo Bolsonaro é muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Se o patógeno, o micróbio, o verme causou um estrago muito grande, pode ser que uma vida não seja suficiente para a pessoa esquecer. Você já parou para pensar? Vamos pensar o que seria igual o Bolsonaro aqui. Vamos imaginar que uma pessoa com 14 anos de idade, ela tenha pego uma bicheira na perna. Eu acho que uma coisa muito semelhante ao Bolsonaro seria um câncer. Aí a pessoa teve câncer na perna, teve que cortar a perna fora. Ela vai lembrar desse câncer para o resto da vida. O Bolsonaro e o Temer foram para o Brasil uma coisa muito semelhante a um câncer. O estrago que eles deixaram é tão grande a ponto de nos deixar... de nos fazer viver o resto da vida sofrendo esse estrago. Então, imaginar que o Bolsonaro vai ser esquecido depois do estrago que ele fez, seria a mesma coisa de imaginar que, né, o Hitler seria esquecido depois do Holocausto. Não vou falar o resto do governo Hitler, mas o Hitler é esquecido depois do Holocausto. Será que seria fácil? O Hitler já saiu tem quantos anos? Ele não foi esquecido ainda. Assim como nós temos personagens da história que não são esquecidos, né? O mais famoso de todos é Jesus Cristo. Então, o que Jesus Cristo fez e o que Judas fez com Jesus Cristo são coisas que já passaram mais de 2000 anos. E os eventos não são esquecidos. Então, relaxa, o mito precisa ser lembrado exatamente porque a gente lembra uma pessoa sobre os perigos de alguma coisa. Não fuma para não ter câncer no pulmão. A gente lembra isso toda hora, para que a pessoa não fume. Então, é preciso lembrar o povo brasileiro do que foi o câncer na economia brasileira, na saúde mental do povo brasileiro, um câncer na República Federativa do Brasil. Esse câncer destruiu a República Federativa do Brasil e transformou o Brasil numa oligarquia federativa. Simplesmente esquecer para você ficar feliz é uma coisa estranha, sabe? Agora é a hora de você escutar. Parece que a esquerda agora tem a chave da cadeia. Manda prender, manda soltar. Vinícius Akmar. Até parece, né, Vinícius, que é a esquerda, porque a esquerda, ela não tem poder nenhum. A esquerda está implorando está implorando lá de qualquer forma para colocar o Bolsonaro na cadeia, mas o STF quer esperar a hora certa. Léo Bolsonaro é um pamonha. Essa direita não governa nem sua casa. Valdemir Júnior. Uma coisa que o Bolsonaro não governa mesmo é sua casa. Isso a gente conseguiu perceber. Flávio põe taxadinha de 90% sobre o salário dos funcionários. Então, o Flávio é o atual e mais conhecido Zé do Taxão, né? Porque ele colocou uma taxa aí de 90% sobre o salário dos funcionários. E aí o Zé do Taxão tá xingando a pessoa aqui.
E, gente, como hoje está com esse problema técnico, eu vou me despedir de vocês agora, mas eu volto às 10 horas da noite com a análise do estupro. Na análise eu aprofundo também sobre o caso dos Estados Unidos e aprofundo sobre a questão econômica também e sobre, né, as dificuldades pelas quais vai passar vai passar esse ex-presidente Bolsonaro e que nós temos muito para comemorar de agora para frente. Então, mais uma vez, desculpa pelo problema técnico e até mais tarde. Valeu!